Estamos de volta com o programa de saúde, que hoje discute a importância da atividade física para a promoção da saúde dos estudantes. É recorrente, de uns tempos para cá, se falar em uso do computador em excesso, em ingestão de comidas chamadas de fast food, que é aquela comidinha rápida, o salgadinho, o hambúrguer, uma comida gordurosa, e que isso tudo estaria trazendo um pouco de obesidade infanto-juvenil. Vocês realmente veem os jovens hoje, as crianças, se alimentarem de forma não adequada e também fazerem pouco exercício físico? Professor Douglas. Sem dúvida. Olha, para o pai, para a mãe, enfim, para você também adolescente, jovem que está ouvindo o programa, é importante você saber o seguinte, mais do que 2 horas de TV por dia já é um risco para o desenvolvimento da obesidade. Quanto mais TV ou mais videogame, mais computador, quer dizer, atividade sedentária, sentada, somada, você tem o desenvolvimento da obesidade, diminuição da potência aeróbica ou do sistema cardiovascular, diminuição da flexibilidade, aliás, diminuição da agilidade e da velocidade. Flexibilidade eu não saberia dizer. Então, isso é um dado fundamental. Então, o fato de ficar paradinha já é um risco. Quer dizer, isso especificamente para as crianças, para as crianças. Porque elas têm que se movimentar mais, teoricamente. Sem dúvida. E aí, você estava falando da questão como que a gente tem visto isso, a decisão da escola e a pressão dos pais também é muito grande, porque assim, se a cantina não vender refrigerante e não vender salgadinho, fritura, já seria um grande ganho para a alimentação saudável dessas crianças. É uma iniciativa que alguns municípios já têm adotado, principalmente nos Estados Unidos, não é, professor? A gente tem aqui no Brasil algumas experiências, em Florianópolis também, algumas escolas em particular, não escola particular, mas algumas escolas especificamente o diretor tem comprado essa briga, porque é uma briga realmente, às vezes até com os pais que acham inadmissível a escola, na verdade, dizer o que o filho vai ou não comer, mas o fato é que, para você ter uma ideia, da década de 70 para a década de 2000, agora desse novo milênio, a gente saiu de 4% dos níveis de obesidade para 40%. E se a gente continuar, na verdade, nesse avanço, o Brasil vai passar em 15 ou 20 anos, no máximo, os índices de obesidade dos Estados Unidos, que por enquanto é o campeão. Então, o crescimento de obesidade por ano no Brasil é maior, a velocidade de crescimento é maior do que nos Estados Unidos. Professor Luiz, o senhor é da mesma opinião? Pois o Douglas citou essa questão, mas 2 coisas são muito evidentes. Então, as crianças estão ficando mais lentas, estão ficando mais fracas, estão ficando mais gordas, né? E isso é o resultado desse balanço energético positivo. Elas estão comendo muito mais e pior do que estão se envolvendo com prática de atividade física. E o resultado é esse acúmulo de gordura e esse prejuízo à aptidão física de uma forma geral. Agora, é claro que a pior coisa e o resultado, em alguns dos casos, é a doença. A gente sempre relaciona essa falta de atividade à doença, então a obesidade. Muitas crianças desenvolvendo também pressão arterial inadequada. A gente vê isso como resultado, talvez, dos tempos modernos. Mas a importância da atividade física para a criança vai além disso. Quer dizer, o desenvolvimento infantil depende disso. Isso não depende, professor? Exatamente. A prática da atividade física, ela é muito mais do que simplesmente aspectos biológicos de diminuição da gordura corporal ou a melhora da função cardiovascular. É brincando, é jogando que a criança aprende a se relacionar. Ela aprende a conhecer os seus limites, as suas potencialidades, como se relacionar em grupo, como trabalhar em equipe, né? Ela aprende a se relacionar com o ambiente onde ela está, do ponto de vista tanto físico, material, quanto até mesmo de ambiente, da questão do próprio tempo, da temperatura. Ela sabe o que ela pode ou não pode fazer. Então, uma criança que não se exercita, ela deixa de vivenciar essas experiências que são tão positivas para o seu crescimento e desenvolvimento de forma harmoniosa, de forma global. Agora, o nosso tema de hoje realmente é a atividade física para criança e para adolescente e a responsabilidade das escolas, não é? Porque eu digo isso porque é o seguinte, a gente tem que pensar na seguinte situação. Hoje, muitas das crianças moram em prédios de apartamento, muitos prédios não têm espaço de lazer, muitos dos pais não têm como colocar essas crianças para fazer uma escolinha de futebol ou proporcionar a elas um passeio no parque, muitas vezes são muito ocupados. A escola deveria estar prestando mais atenção nisso, professor Douglas? Algumas sugestões bem simples, quer dizer, o pátio existe, está lá onde a criança tem a cantina, algumas mesas para se alimentar. Por que não ter uma amarelinha pintada no chão, você ter um material específico para brincar na cantina, você ter um ambiente com som, por exemplo, durante o pátio, tocando alguma música que seja de comum daquela cultura, até outros ritmos não tão conhecidos para que as crianças possam aprender a dançar.
Então, quando a gente fala em promoção da atividade física, a gente inclui a educação física escolar, que foi o nosso comentário aqui no primeiro bloco, mas também de ampliar essa preocupação para o entorno. E muitas vezes as pessoas pensam assim, mas meu filho não tem condições de ir para uma escolinha de futebol. Mas tem, a boa parte dos municípios no Brasil possuem programas da prefeitura, você tem os serviços, aí, o chamado Sistema S, também pelo menos Senai, SESI, SESC, a ACM, que oferecem programas bem interessantes para crianças nessas faixas etárias. Então, precisa ter um pouco dessa conscientização de que as crianças estão fazendo pouca atividade física, estão se alimentando inadequadamente, até porque os pais, passam boa parte do período fora, quer dizer, quem cuida da alimentação da criança é a empregada, ou muitas vezes, dependendo da renda, é a escola que é responsável por uma única alimentação, às vezes duas, da criança. Então, é uma preocupação geral. E o que é interessante é que, às vezes, a escola oferece um programa de exercício que é chato. Então, o que acontece? A criança brinca de skate na rua de casa, mas tem uma aula que é ficar correndo atrás de um Tony, pintado de preto e amarelo. Então, quer dizer, qual que é a motivação que ela tem de vencer aquele desafio? Então, também passa um pouco pela responsabilidade dos profissionais de educação física de trazer uma educação física que seja estimuladora, que traga desafios, que enriqueça o repertório corporal dessa criança e desse adolescente. Né? Então, no próximo bloco, os senhores vão conversar com os colegas de profissão para tentar também incentivá-los a tornar as aulas um pouco mais agradáveis. Vamos ver como é que é isso. Daqui a pouquinho, depois de mais um intervalo, mas não perca, ainda tem um bloco do seu programa de saúde. Até já! Programa de saúde e a importância da atividade física na promoção da saúde dos estudantes. Como fazer com que os profissionais de educação física tornem as aulas mais atraentes para crianças e adolescentes? O que dizer para esses colegas de vocês para que isso possa ser realmente mais atraente para as crianças, uma vez que, às vezes, só a própria escola é o espaço que essa criança tem para se exercitar? Por favor, professor Douglas, você pode começar. Então, a gente sugere que, como tudo na vida, né, qualquer profissão, a gente precisa ter criatividade, quer dizer, usar de elementos da própria cultura da criança, resgatar o que ela costuma, às vezes, fazer na casa, na rua, como conteúdo também da educação física escolar. A gente sugere também que os professores, de alguma maneira, envolvam o tema atividade física, não só como componente da própria educação física, mas que ele seja um agente de convencimento para a estrutura da escola que o tema atividade física precisa fazer parte do projeto pedagógico da escola. Quer dizer, a preocupação com o combate ao sedentarismo, estímulo da atividade física, deve ser uma ação de conjunto da escola. E isso só vai se dar se tiver uma pressão daquele profissional ou aquele professor, né, que é o mais ligado à área, que é o profissional de educação física. Então, se ele esperar o professor de matemática dizer que a educação física, a atividade física tem que ser um tema importante, talvez isso demore um pouco mais. E a outra situação que a gente vê é que hoje a gente tem uma literatura muito vasta, quer dizer, você tem várias vertentes da educação física que podem ajudar o professor a dar significado, porque a gente também não entende que atividade pela atividade resolveria. Então, é buscar esse arsenal de informações que a gente tem, dos PCNs, para quem é professor sabe da sigla que a gente está falando, que são os parâmetros curriculares nacional, que a gente tem como base, quer dizer, muitos documentos que podem ajudar a preencher o conteúdo das aulas de educação física. E uma coisa importante para os colegas de profissão é lembrar que a partir dos 12 anos de idade, há uma diminuição natural, principalmente do sexo feminino, no envolvimento com a atividade física. Então, todo um carinho, toda uma atenção especial precisaria ser dada a partir desse período, principalmente para a mulher, na adolescência, onde há um decréscimo bastante acentuado do nível de atividade física nessa população jovem. É preciso trazer também a família para dentro da escola para a aula de educação física? Perfeitamente. Inclusive, nós temos dados de pesquisas que mostram que a influência dos pais na adoção do estilo de vida ativo dos filhos é algo assim muito grande. Você tem uma ideia acerca de uma criança que tem pais e mães ativos, quase 6 vezes, tem uma chance quase 6 vezes maior de ser ativo do que filhos de pai e mãe sedentários. Então, trazer essa família, ou envolver essa família na escola para também fazer atividade física é algo fundamental. E nós temos essa situação das escolas estarem abertas nos finais de semana para que a família possa lá, o pai e o filho, a mãe e a filha, a família toda, jogar bola, fazer ginástica, realizar alguma atividade física em conjunto.
Porque se isso é feito pela família, a criança percebe que seu pai, sua mãe valoriza, ele também vai dar o devido valor e também vai se engajar. E aí os pais também acabam tendo até vantagens nisso, que acabam se aproveitando dos benefícios da atividade física. Então, a escola ela deve ser um ambiente para que a família desenvolva essa prática de atividade física. E os professores precisam criar situações que possibilitem essa integração da criança com os pais, né? Então, no sentido dele criar aulas, dele criar situações, momentos, festivais, campeonatos, gincanas, que traga esse pai para dentro da escola, que faça com que esse pai participe e a família toda vai ficar saudável. Agora, é verdade que o esporte acaba afastando o adolescente, esse adolescente, de futuros comportamentos de risco, por exemplo, o tabagismo, o consumo de álcool, até o consumo de drogas? Existe alguma coisa nesse sentido? Existe. Antes de responder a tua pergunta, eu queria fazer uma adendo aí da pergunta anterior, que seria uma reflexão muito importante da família e da escola, refletir como os escolares caminham para a escola. Porque eles não caminham mais, né? Em geral, você tem o transporte. Então, lembrar que a cidade deveria ser toda estruturada para o cidadão, não para o carro, para o transporte coletivo. Então, essa reflexão, existem programas específicos hoje pelo mundo, só de incentivo à prática da caminhada para a escola. O fato da pessoa se envolver com esporte ou com atividade física, ela pode minimizar o risco de se envolver com uma determinada, por exemplo, o consumo de cigarro ou bebida. Mas não é uma regra. Em geral, a pessoa que se envolve com uma prática esportiva, ela vai aprender a lidar em grupo, a saber a ganhar e a perder, a ter respeito às regras, a ter claramente estabelecimento de objetivos, que se ela treina, ela pode chegar a conquistar um objetivo. Então, esses fatores acabam preparando melhor a criança, o adolescente, para quando estiver no momento de ter uma decisão para um comportamento de risco ou não, ela está melhor preparada para decidir. Mas isso não é garantia de que ela não vá se envolver com comportamentos de risco ou ter uma conduta inadequada. Eu gostaria que os dois professores nos dissessem alguns cuidados que os pais têm que tomar com essa criança e algumas observações que eles têm que fazer no comportamento dessa criança antes dela chegar na escola, a criança menorzinha, antes de começar a frequentar uma aula de educação física. O que os pais devem orientar a fazer em termos de atividade física, professor Luiz? Bom, primeiro dar liberdade para que essa criança seja ativa dentro da própria casa, né? A gente costuma afirmar que existe uma conspiração familiar para que a criança não seja ativa. Fica quieta, né? Fica quieta, não se mexa. Então, assim, deixar um espaço na casa, no quintal, na garagem do prédio, num espaço em que essa criança possa ser ativa. Porque se ela começa já a andar em casa, a correr, ela não vai se machucar na escola. Então, esse pai já pode ficar mais tranquilo, porque ela vai desenvolver o que a gente chama de acervo motor, de controle do movimento na própria casa. Então, quando ela for para a escola, ela já está melhor preparada. Então, a primeira dica que a gente dá é deixa seu filho ser ativo a partir da sua casa. Essa questão é interessante e a gente pode, de alguma maneira, favorecer que a educação física ou a família, de alguma maneira, crie oportunidades e não barreiras, né, como o Luiz estava falando. Então, muitas vezes, a gente sempre brinca, por exemplo, a grande invenção do ser humano para a criança ficar quieta é o chiqueirinho, né? Então, você faz atividade física nesse 1 metro quadrado. E todo mundo sabe, quem tem filhos ou sobrinhos, que a criança imediatamente começa a arremessar todos os objetos para fora e fala assim, eu não vou fazer atividade física, mas papai e mamãe vão recolher meus brinquedos, né? Então, se a gente simplesmente criar oportunidades simples de prática de atividade física, é fundamental. Uma outra situação é, lógico que as crianças mais jovens, como foi a tua pergunta, elas precisam estar num ambiente seguro, acolhedor, né? Quer dizer, muitas vezes a gente tem, por exemplo, a categoria chupetinha. Então, põe lá para jogar o futebol de salão com uma bola desse tamanho, pequenininha, que a criança não tem nem habilidade. Então, deveria ser o contrário, a bola deveria ser maior, porque a coordenação motora dela não está preparada para uma bola daquele tamanho, mais pesada, que tem uma velocidade. E ainda complementando o que o professor Luiz comentou, se os pais puderem não ficar com essa neura de que meu filho vai ser um futuro Guga, um Ronaldinho, ou qualquer atleta de alto nível, saber que tem o caso da Daiane, por exemplo, o Santos, que é uma atleta olímpica, mas que começou tardiamente, e que seria fundamental que as crianças pudessem experimentar várias atividades ao longo da vida, né, de parte de crescimento e desenvolvimento, para que ela tenha um repertório motor mais construído, que ela não se torne atleta, tudo bem, mas que ela consiga dançar vários ritmos, que ela consiga ir numa festa e socializar bem, quer dizer, que ela tenha uma alfabetização corporal adequada. E depois, se for o caso, escolher alguma modalidade, mas deixar livre, não é isso? Exatamente. Tá ok, então eu agradeço a presença dos professores aqui no nosso programa de hoje. Nós falamos de atividade
atividade física para crianças e adolescentes. Acompanhe sempre as dicas do nosso programa de saúde. Tchau, tchau.